O Brasil carece de uma justiça sem partido. O Supremo Tribunal Federal, em tese, é o guardião da Constituição Federal, da nossa Carta Magna. E entre suas atribuições estaria corrigir os deslizes constitucionais nos julgamentos de primeira e segunda instância. Atualmente, o Supremo teria a tarefa, por exemplo, de conter as pedaladas constitucionais empreendidas pela Justiça de Curitiba, que adotou o rito prende, condena e depois investiga. Foi este modus operandi que resultou no suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina. É algo que não termina bem. E no Brasil a justiça, ela tem um olho grande e enxerga, ao contrário do que muitos imaginam. Aquele símbolo da justiça, justiça cega, conversa fiada. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles conquistaram a toga por meio de indicação política. Todo mundo que está ali foi indicado por algum governo. Vamos aqui nos ater a dois casos. O Dias Toffoli e o Luiz Fux, para conquistar a toga, envergaram espinha ao ex-ministro do PT, José Dirceu. Muita gente conhece a história, principalmente do ministro Luiz Fux. A sua reação entusiasmada após saber que seria indicado para o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. O José Dirceu narra isso, basta buscar no YouTube aí, todo mundo vai consultar e saber como se deu essa história. Não é uma história muito, digamos, enobrecedora. E Sérgio Moro, que foi o homem comandante em chefe da Operação Lava Jato em Curitiba, foi agora alçado ao posto de futuro ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Mas durante a campanha prendeu todos os adversários do Jair Bolsonaro, promoveu uma série de vazamentos seletivos, promoveu uma série de delações premiadas. Então, todo mundo sabe também como essa história se deu. Não tem bobo nessa história. O judiciário brasileiro não tem idiota, não tem bobo, tem gente esperta. E uma banda do Supremo, ela é tão adesista quanto o Sérgio Moro. O Toffoli, por exemplo, ele acaba de desautorizar uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio, nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, ele concedeu uma liminar determinando a soltura de todos os presos em função de condenações confirmadas por colegiados de segunda instância. Marco Aurélio ele entende que isso atropela a Constituição Federal, atropela o rito de ampla defesa. Ele cita, ele narra em pormenores porque ele é um defensor dessa tese e nunca escondeu no Supremo que ele defende essa tese. Mas ele ressalvou que manteria confinado, na verdade, os presos em casa, em situações excepcionais, que os casos teriam que ser analisados caso a caso. Não é soltar todos os presos. Mas é muito rica a liminar do Marco Aurélio de Mello. Eu até sugiro uma leitura que está disponível no portal Viu. Está aí na tela aí abaixo, aí tem o endereço certinho, onde você pode consultar essa decisão do Marco Aurélio de Mello. E o Dias Toffoli, ele contrariou imediatamente, logo depois da decisão do Marco Aurélio, ele concedeu uma outra liminar, pedido da Raquel Dodge, da Procuradora-Geral da República, praticamente sepultando, promovendo o enterro da liminar que foi concedida pelo Marco Aurélio de Mello. Ele desautorizou, em tese, o Marco Aurélio. E o mais interessante disso tudo, que antes da sentença do Luiz Fux, os advogados do Luiz Inácio Lula da Silva,
entraram com um pedido na Justiça de Curitiba, pedindo a liberdade do cliente com base nessa decisão do Marco Aurélio. A juíza não cumpriu a decisão. A juíza remeteu ao Ministério Público para opinar. Não é a primeira vez que há uma insubordinação na Justiça de Curitiba. A ideia que se tem, ou a imagem que se passa, é de que Curitiba é uma república independente. Reescreveu uma Constituição, e quem dita as ordens e quem dita as normas é o juizado de primeira instância e o juizado e os juízes de segunda instância. É a chamada diarreia constitucional que se vê em Curitiba. Mas é uma situação atípica, uma situação tão esdrúxula que se expõe o Brasil no cenário internacional de forma muito negativa. A imagem do judiciário brasileiro no exterior é péssima. A imagem do judiciário diante da opinião pública brasileira também é péssima. A descrença no poder judiciário no Brasil é assim tamanha. E é bem possível que os senhores da toga, os juízes, o judiciário de uma forma geral, não tenham consciência porque não ouvem a voz das ruas. Esse pessoal se encastelou diante de grandes salários, assim, super salários, se encastelou diante de mordomias, recebendo mais de R$ 4.000 de auxílio moradia e criou uma sociedade à parte nesse país de miseráveis. Criou uma sociedade de privilegiados, de um grupinho, um nicho de privilegiados. E é uma coisa espantosa, porque de uma hora para outra, não tem certeza, a voz rouca das ruas poderá bater a porta. Enquanto no Brasil tem gente discutindo escola sem partido, a sociedade deveria estar exigindo, sim, justiça sem partido. Você gostou desse comentário? Então dê o seu like. Dá um clique também no sininho para você ser informado toda vez que houver um novo vídeo aqui no canal.